Orçamento Empresarial, né, da Universidade Federal de Pernambuco, no curso de Ciências Contábeis em EAD. Sou o professor Daniel Cardoso e hoje a gente vai continuar falando, conforme a gente vem prometendo, de orçamento. Dessa feita a gente vai falar de um orçamento bem interessante, que é o orçamento de estoque final de produtos acabados. A gente vai ter que fazer esse orçamento, e aí é bom ressaltar o seguinte: a partir de agora a gente está sempre dependendo de outros orçamentos que a gente já fez, então todos os orçamentos que a gente fez até agora, né, acredito que foram 5, né, a gente vai estar a partir deles, extraindo informação, por exemplo, para agora, para eu ter ideia dos meus custos, para saber quanto é que é o meu orçamento de estoque final de produtos acabados. Por que é necessário? Eu preciso ter esse resultado por dois motivos. Primeiro, para determinar o custo dos produtos vendidos na projeção da demonstração de resultado, né? Porque a gente tem que saber quanto foi o custo para fazer o encontro, a comparação, né, entre receita, custo, despesa, para elaborar a RE que vai nos dar uma projeção de resultado, provavelmente de lucro, né, que ninguém vai projetar com prejuízo. E em segundo lugar, a gente também vai ter que saber desse valor para atribuir no balanço aquela conta de estoque de unidades não vendidas. Esse custo de carregamento dessas unidades não vendidas vai ser justamente calculado agora no orçamento de estoque final de produtos acabados. Existe um trade-off, ou sei lá, uma dúvida que pode pairar na cabeça de quem vai estar elaborando o orçamento, que é de se vai utilizar o custeio variável para elaborar as demonstrações projetadas, mas tem as obrigações legais que meio que forçam você a usar o custeio por absorção. A gente não vai entrar na cela de discussão de custos, mas se você fizer em custeio variável, você vai ter que fazer a conversão. E se você quiser fazer um controle gerencial, você vai ter que da planilha que for, da projeção que você fizer em custeio por absorção, você vai ter que transformar para variável mais tarde. Por que essa preocupação? Porque os bancos, os entes financeiros, eles vão estar querendo ver a tua apuração de acordo com as normas legais e o custeio por absorção seria a regra adotada. E o que é que o banco importa? Nesse exemplo que a gente vai criar, haverá necessidade de ter um financiamento de banco. A gente vai ter uma necessidade de caixa, né, quando a gente vai vendo o orçamento de caixa. Então você vai ter que estar com suas demonstrações alinhadas com no teu plano de negócio que você vai apresentar no banco, no processo de financiamento. Você vai ter que estar com as demonstrações, as projeções padronizadas de acordo com o orçamento, o custeio por absorção. Esses custos que a gente vai calcular também são bem simples, dentro da proposta que a gente vem adotando aqui, de fazer essa segmentação para que vocês vejam o orçamento parte a parte, que isso fique simples para vocês e contribua para o entendimento do todo. Então a gente vai fazer esse orçamento, mas de uma maneira muito simples. Basicamente a gente vai consultar orçamentos que a gente já fez. Como é que vai ser? O custo unitário do produto pelo custeio por absorção vai ser, como vocês podem ver aqui, 13 unidades de moeda. E como é que se chega? A gente vai chegar... Por quê? A gente vai buscar no orçamento de matéria-prima direta quanto de unidade de peso eu gasto. Quantos quilos, quantos gramas, quantos litros. Na verdade, poderia ser uma unidade de volume também, se for um produto líquido, né? Quantos litros.
Eu coloquei peso, mas só para você entender que não vai ser uma unidade financeira. Vai ser uma unidade de medida, ou de volume, ou de massa, né? Se você quiser ser bem rigoroso do ponto de vista da física, né? Que peso seria a massa acelerada por gravidade. No meu caso, a gente vai estar falando aqui que são 15 quilos, 15 gramas, 15 unidades de medida de peso ou de volume que a empresa gasta para produzir uma unidade. Quanto é que custa por unidade essa fabricação? No caso, 20 unidades de moeda, né? Unidades monetárias. Então, vou chegar aqui, essa informação vem do orçamento de matéria-prima direta, num custo por unidade de 3 medidas financeiras, 3 reais, 3 dólares, 3 alguma coisa. Do orçamento de mão de obra direta, eu vou descobrir que eu levo 40% de uma hora para fazer uma unidade e que isso me custa 15 unidades financeiras por hora. Vai representar então que o custo unitário disso aí é 6 medidas financeiras, né? 6 unidades financeiras. No custo geral de produção, que a gente viu na última aula, a gente usa como métrica a mão de obra direta. Acho que vocês todos lembram, né? Que a gente começa ele a partir da estimativa de horas do orçamento de mão de obra direta. Então, repetida a métrica aqui, 40% de hora, que é a minha taxa de estimação, e eu descobri, lembra lá atrás que a gente tem para aquele ano, para o ano que a gente está estudando, o custo de 10 unidades financeiras, que é quando a gente divide o custo total pela quantidade de horas. Pois bem, então esse custo por unidade fica sendo de 4 unidades financeiras. Como é que funciona? 40% de hora vezes 10 reais ou 10 dólares por hora de custo geral de produção. Isso vai dar 4. Então, somando-se esses custos individuais, eu vou ter que o custo unitário do produto ele é de 13 unidades financeiras. 13 unidades de medida financeira. Então, como é que eu vou precificar o meu estoque de produtos acabados? Que vai ser, lembrando sempre que é um estoque orçado. Eu vou ter o estoque final de produtos acabados em unidades, e aí você vai ter que voltar lá no orçamento de produção. Perceba como tudo agora vai ficar interdependente, né? Sempre foi, mas mais claramente, né? Até porque você sempre está transportando informação de um orçamento para o outro. Então, no estoque final de produtos acabados, que você tem lá no orçamento de produção, você vai descobrir que você precisa deixar, dentro da política da empresa que a gente estudou, acho que vocês lembram, 3.000 unidades acabadas, prontas para serem vendidas, que é justamente um percentual do que ele está estimando de vendas de produção para o ano seguinte, o trimestre seguinte. Então, eu sei que são 3.000 unidades, cada unidade me custa 13, que eu acabei de calcular aqui, né? Somando esses custos, custo de matéria-prima direta, mão de obra direta e custo geral de produção. Lembra que a gente falou na aula do custo geral de produção que tudo que não era matéria-prima e mão de obra estaria no custo geral de produção? Pois bem, então agora que eu somo mão de obra, matéria-prima e mão de obra com o custo geral de produção, realmente eu tenho um custo de produção unitário. Então, 3.000 unidades, 13, que é a unidade de moeda que eu vou ter por unidade, eu tenho um estoque final de produtos acabados em dinheiro, né, em valores monetários, de 39.000 unidades financeiras. Então a gente vai estar com essa estimativa que vai servir tanto para o balanço como para a DRE. É simples, com certeza não é complicado, é uma continha fácil, né? Mas é importante que a gente estude separadamente para que você não se perca e saiba exatamente os porquês de cada evento desse que a gente está estudando. A aula de hoje é bem curtinha, ficamos por aqui. Como sempre, tem uma atividade rápida na plataforma para você fixar o conhecimento e até a próxima semana.
Desejo que sejam bons estudos, não só nessa, mas em todas as disciplinas. Até a próxima aula.